Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ser gigante num cenário modesto. Ser gigante num cenário modesto não é tão difícil assim, né? Por exemplo, ser o melhor jogador, nadador, maratonista, ginasta, música, teatro, rodeio, colégio. Ser melhor nesses lugares, num lugar modesto, às vezes não é tão difícil assim. Na semana que vem, eu vou falar dessa pessoa modesta, que ela é gigante nesse lugar, porém ela precisa subir degraus. Aí eu vou estar falando como essa pessoa vai estar se sentindo nessa segunda posição, até que ela chega de novo nesse lugar onde ela se torna modesta de novo. Então hoje vou estar falando sobre essa percepção de grandeza que muitas pessoas têm, e aí dentro da análise corporal comportamental, nós temos dois traços que se destacam muito mais nessa necessidade de ser gigante, de ser o melhor, de estar em destaque, de estar em evidência, estar em primeiro lugar, o que ajuda essas pessoas, principalmente esse jogador, nadador, ou qualquer esporte, ou qualquer coisa, o que ajuda essas pessoas, por quê? Porque eles já vêm com aquela sensação nata, com aquela ambição nata deles para a vida, enquanto alguns traços, eles precisam quase que se empurrar para fazer com que eles sejam o que são. Então vamos falar um pouquinho sobre esse ser gigante num lugar modesto e quais são os traços que mais facilmente lidam com isso e quais são os traços que precisam sim serem fortes, capazes para chegar lá. Então, ser grande em uma região, um lugar, uma cidade menor, em contextos menores, como um pequeno povoado, cidade ou um grupo limitado de pessoas, as suas habilidades, os seus conhecimentos, os seus status facilmente se destacam fortemente e claramente diante dos demais desse grupo, dessa cidade. A visibilidade sobre você e o reconhecimento e as qualificações são mais fáceis de serem reconhecidas, mais fáceis de alcançar, o que pode proporcionar a você um senso de importância e de autoestima muito elevado. Isso também tem sua importância se você tem essa necessidade e está nesse grupo e tem essa sensação, essa necessidade de ser gigante. Naquele lugar, naquele povoado, naquela cidade, naquele grupo de amigos, você se sente uma referência, alguém, influência significativa. E quais são os traços de personalidade que precisam e necessitam se destacar mais? Então, lembrando que nós temos os 5 traços de caracteres e eu vou logo falando que são nomes científicos para não dar problema para ninguém. Então, nós temos os 5 traços que são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. O que mais quer estar em destaque, e nós sempre somos a mistura desses 5 traços. Então, por exemplo, o rígido gosta de estar em evidência, gosta de estar em primeiro lugar, nada mais do que o primeiro lugar. Mas se ele tiver um pouco do traço do masoquista ali do lado, que o masoquista é considerado forte, então ele vai ser um esportista, além de querer estar em primeiro lugar, é uma pessoa mais forte, está ali lutando. Mas se esse mesmo rígido tem um traço como segundo componente, o moral, que é uma pessoa que gosta de estar falando, porém uma pessoa um pouco mais fraca no sentido de musculatura, de força, pode ser que ele não atinja aquilo que ele queira atingir ou aquilo que ele tem vontade de atingir. Então, os que mais querem estar em destaque, com vantagem, é o psicopata, pela liderança, por ser muito estratégico, ele tem a necessidade de estar se comprometendo e é muito comprometido com tudo e quer estar em destaque. Ele tem naturalmente uma ambição que o empurra para frente. É natural dele essa ambição. Enquanto o traço, por exemplo, masoquista e oral, eles precisam ir à busca todo dia de novo, buscando essa ambição e que é pela força. O psicopata já é dentro dessa liberdade própria. Outro traço que gosta de estar nos esportes ou em qualquer lugar se destacando, tem a necessidade de estar em evidência, e eles são muito competitivos, os rígidos, ágeis e executores, e nada menos do que o primeiro lugar é importante para eles, né?
Eles têm a naturalidade também da ambição, não tanto quanto o psicopata, mas tem uma facilidade, por quê? Nessa necessidade de estar em evidência em primeiro lugar. Então, mas todas as pessoas que têm o traço muito rígido sempre estão em primeiro lugar? Depende da associação, da combinação dos outros traços que eles tiverem. Porque eu também já passei por ter pessoas que são bastante rígidas, porém, elas não são de ir atrás, elas não são de correr atrás, elas não são de querer ser alguém na vida, nem para o estudo e nem para o trabalho. Mas muitas das vezes eles foram literalmente punidos na sua infância, na sua adolescência, e com isso, para conseguir fazer hoje, ser adulto, voltar a ter esse lugar, às vezes é difícil, mas às vezes não é muito difícil. Tem um caso de um casal que os dois tinham muito, um o traço de psicopata e outro traço rígido. E nenhum dos dois naquele momento estava com essa força, essa vontade, essa necessidade, essa ambição de crescer e ir para frente. A partir do momento que cada um deles conheceu o seu traço e cada um deles percebeu o que o outro tem para oferecer e o que ele tinha para oferecer fazia sentido para o outro, eles começaram sim a ter esse lugar, a viver, a conviver, a ser feliz e ter uma vida muito mais fácil. E o oral? O que nós vamos falar do oral? Oral é aquela pessoa comunicativa que quer estar perto de pessoas sempre, não tanto para competir. O oral não está tão preocupado em ganhar, mas de se comunicar. Para o oral não estar com pessoas é quase que adoentar. Ele precisa de gente para se comunicar. Então, o que eu falei menos foi de quem? Do esquizoide e do masoquista. Tá, por quê? O esquizoide, se ele está muito junto com o traço psicopata ou rígido, o esquizoide, ele é muito bom. Por quê? Porque ele é criativo. Eu conheci um menino que pratica esporte e ele aprendeu, dentro da análise, aprendeu que ele é criativo. Então, ele tem que olhar o que ele tem de bom. O que ele tem de bom, junto com aquela necessidade de ambição de estar naquele lugar. E aqui eu não estou falando da ambição de ser ambicioso. Não, da ambição de chegar onde você quer chegar. Naturalmente, nós precisamos dessa ambição. Mesma coisa que as pessoas dizem assim, eu tenho medo, eu tenho medo, tenho medo. Olha, Rádio Ouvinte, o medo é uma coisa necessária, porque se você não tem medo, você é capaz de fazer coisas horríveis pela falta do medo. Mas eu tenho alguma dificuldade, eu sou corajoso demais. Demais, você pode entrar em situações desagradáveis, mas ter coragem é necessário. Então, tudo isso faz parte. E aí, o esquizoide, ele é uma pessoa criativa, ele é muito, muito, muito criativo, mas ele é um silêncio. Ele faz as coisas dele, ele é muito capaz, entre os traços, ele é o mais criativo, mas ele vai mostrando aos poucos. Eu tive em algum momento e nesse final de semana eu estava no teatro e observando as pessoas que estavam lá com seus instrumentos, tudo. A maioria deles tem a ver um pouco com o traço do rígido, gosta de estar em evidência, gosta de estar lá. Tem a ver com o esquizoide. Esquizoide é aquele que se esconde atrás de algo que ele faz muito bem feito. Então é muito criativo, é muito natural. E aí, eu olhando para todos eles ali, o que eu menos vi, por exemplo, são pessoas com traço muito alto do masoquista ou um traço muito alto de oral. Tinha uns 3, 4 bem orais ali. Mas como é gostoso você chegar no ambiente e você já perceber esse conjunto, como ele é composto, qual é a composição dele, quais são as pessoas que mais querem estar lá e estão lá literalmente, né? Então, o masoca é aquele que é forte, conjugado com qualquer outro, ele faz uma grande diferença no esporte, onde você precisa de muita força. E como é ter essa identidade, ser o melhor, mesmo que você às vezes tenha suas dificuldades? O senso de identidade ali é reforçado pela posição que você ocupa. Qual a posição que você ocupa? Ser o melhor, por exemplo, treinador, professor, maratonista, médico, dentista. Ser o melhor dentro do que você faz. Em tantas outras profissões, fica leve quando você souber como você funciona, quando você souber quais são os seus traços de personalidade. E você se conhecer praticamente
tudo isso se reverte em muito mais facilidade. Então, o meu trabalho é literalmente fazer com que você consiga conhecer todos os seus traços e caracteres, que são 5, quais são os seus picos, quais são os seus pontos mais altos e como viver mais levemente, sabendo como você funciona. Como nos esportes, eu cuidei de algumas pessoas aqui também já, e como elas conseguem perceber a sua estrutura, o seu ser e o que fazer diante disso, quais são os traços que vão facilitar certas oportunidades naqueles momentos. E aí você consegue ter esse lugar também de destaque. Por exemplo, aqui, Ponta Grossa, e como eu sou ministro extraordinário da comunhão eucarística, ou seja, ministro que ajuda o padre ali na hora da missa. No final de semana, antes da missa, estávamos falando com uma senhora que mora há mais de 40 anos ali próximo da igreja. Então ela disse que ela viu a catedral sendo demolida e a catedral sendo reconstruída. O que é isso? As primeiras pessoas, esse primeiro povoado que veio para Ponta Grossa, todos se conheciam, se ajudavam, faziam mutirões para que as coisas acontecessem. Cada um deles era conhecido e reconhecido por todos, pelas suas ações, qualidades e capacidades, e tinha um impacto direto e visível na comunidade. Então, como ela ia falando, o quanto as pessoas se conheciam, eram unidos, e aí na sequência ela fala, hoje praticamente não conheço ninguém, porque essa parte alta de Ponta Grossa aqui, é só essa parte alta. Ponta Grossa cresceu para todos os lados. Então, hoje se destacar ali, tendo feito várias coisas, já é mais difícil. Então, como você continuar sendo esse ser humano que tinha esse lugar, esse destaque e tem essa necessidade, como continuar assim? Porque sem essa sensação, você pode estar se sentindo mal e diante disso fraco. Eu lembro alguns casos, o próprio Neymar, ele sai de um lugar do Brasil onde ele é o melhor. E muitas vezes a gente via ele em outros lugares se sentindo menor. Então, essa é a dificuldade. Até quando e quanto eu tenho que sobreviver, fazer, cuidar e fazer e me ajustar para ser de novo aquele do topo, aquele lá em cima. Então, isso acontece muito e essas pessoas começam muito cedo, começam muito de criança, uma necessidade desde pequenininho. E aí até onde às vezes é saudável. Às vezes as crianças desde pequenininho têm essa necessidade de dar tudo do seu corpo. Fazer ginástica, fazer tudo, isso é muito bom pra gente. Mas ter essa necessidade, um dia eu conversei com uma bailarina e ela disse assim, que desde criança ela não sabe o que é não ter dor nos pés. Então veja o quanto isso representa para o ser humano. É um lugar bonito de estar lá e estar em destaque? É, mas a maioria de nós não tem noção que por trás daquele destaque existe sim um mundo às vezes dolorido, um mundo que se chora, que você não entende muito bem, mas se você quer estar lá, essa é a realidade, essa é a capacidade e é o que você tem ali. Você precisa lutar por isso, estar em destaque, ou seja, ser gigante num lugar modesto, é fácil. Agora, ser gigante num lugar maior, como fazer isso? Ser saudável tem a ver então com esse excesso de querer ser um gigante num cenário modesto, ser gigante num cenário grande. Tem pessoas que para serem saudáveis, sim, elas precisam ter esse lugar onde elas aparecem, onde elas estejam em evidência, onde elas possam mostrar o que são capazes de fazer, o que não são capazes e tudo isso. E tem pessoas, para ser saudáveis, elas preferem ficar no canto delas, elas preferem ficar ali, sem ser vistas, sem ser olhadas, ou então preferem mais só ficar escutando os outros. Nesse caso, eu estou falando dos esquizoides, nome científico, eles preferem sim ficar mais no canto deles, mas eles são muito criativos, eles são os gênios da humanidade. E os masoquistas que preferem, então, o oral prefere estar falando, mas o masoquista prefere estar ouvindo. E às vezes, assim, o masoquista
carrega muito as dores e as situações dos outros nas costas, o que também faz mal para ele. Mas ele tem essa necessidade. Então vamos lá. Ser saudável tem várias variáveis, então, nesse sentido. Então, a percepção de grandeza, ser gigante e modesto num lugar pequeno, e como fazer isso se você depois crescer. Você já precisa se destacar muito mais do que antes, aos poucos mesmo, no seu lugar, no seu povoado, na sua cidade. Nos traços de personalidade, tem pessoas com maior facilidade e outras que se esforçam e dificilmente chegarão lá. Isso também acontece nas academias. Tem pessoas que malham e malham e malham e não conseguem atingir o que elas querem. Tem pessoas que pouco malham e já chegam lá. Então, também tem a ver com os traços de personalidade, os traços de caracteres. Quais são os meus traços mais altos, quais são os meus mais baixos. E se eu tenho muita oralidade ou muito do traço do masoquista, a dificuldade de emagrecer é maior. Mas não é por isso que eu não vou fazer essa atividade, porque ela faz bem. Tem as pessoas com mais liderança. Nesse meio estão sempre agindo, buscando e se conectando. Essa é uma necessidade humana deles. Estão articulando, liderando, buscando a sua posição num lugar e sempre tentando um lugar melhor. Em lugares melhores, eles se percebem como os gênios e são capazes de estar no topo. E para eles, isso é saudável. Por mais que eles se esforçam o dia inteiro, sentem dores no corpo por causa desses esforços, mas para eles isso é saudável, pela necessidade de humanamente estar nesse lugar de destaque. Já as pessoas mais competitivas, executores ágeis, nesse lugar sempre estão se sobressaindo, nada menos do que os primeiros lugares ou o primeiro lugar. Isso é, no mínimo, o que esperam deles mesmos, ou seja, eles nem esperam que eles sejam aplaudidos pelos outros. É uma exigência pessoal estar entre os melhores. A exigência com eles mesmos é muito grande, é uma necessidade deles próprios e já vem com a ambição que eles trazem de querer ser grande, de querer estar nesses lugares. Então, as expectativas que você tem, sempre quando você está num lugar tranquilo, você sempre está com essa fonte de segurança. Eu sou o melhor, eu sou bom nisso, eu sou a qualidade que precisa nesse lugar. Mas nós temos que lembrar que sempre vem a fonte de pressão. Quanto de pressão tem por trás disso para que eu continue nesse lugar, para que eu possa continuar ali e para que eu possa desenvolver essa atividade, esse lugar, eu quero crescer, né? Tem as escolinhas de jogadores, as escolinhas de tudo, e essas crianças, essas meninas querem crescer. Então, eles têm essa fonte de segurança dos pais que levam e vão indo para que eles possam crescer, mas eles também têm essa fonte de pressão, que todo dia um pouco a mais, um pouco a mais, um pouco a mais. É saudável desde que eles gostam de estar fazendo isso. Nós temos que só ter o cuidado se essas crianças estão lá porque gostam ou porque é um sonho do pai ou da mãe. E aí começa a ficar um pouco mais complicado, que pode dar problema na vida dessas pessoas. Por hoje, estou me despedindo ali do programa. Obrigado, Mauro. E uma boa semana para cada um de vocês e até terça-feira que vem. Tchau, fui!